Muito boa tarde, estamos aqui na Premier TV, canal 23 NET São José. Eu sou André Santos e o programa é o programa Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse programa também é seu. Hoje nós temos aqui a alegria e a felicidade de duas pessoas muito queridas da nossa emissora, Laís Kichler e também aqui Jô Linhares, às 14h, que estarão aqui conosco no primeiro momento do programa. E no último bloco também teremos a presença da psicóloga Mariana França. Tudo isso em 1 hora de programa. Programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching aqui também. Antes da nossa conversa aqui com as 14h, nós vamos saber tudo sobre o programa delas. Alguns recados básicos, como sempre. No dia de hoje, logo mais às 19h30, estaremos lá no bairro Trindade, no Empório Floripa, com o lançamento do livro Educação e Terapias em Ação, Técnicas e Relatos de Experiência. Aí nós vamos acompanhar as informações através do flyer. Então esse lançamento que será lá no Empório Floripa, bairro Trindade. Estaremos então eu, Jaqueline Kremer e também Eduardo Ariê, que vem diretamente do Rio de Janeiro, já está aqui na nossa cidade e estará lá no lançamento do livro. Nós tivemos aí há 2 semanas em Palhoça e agora estamos no dia de hoje em Floripa. Então quem estiver lá e falar que viu no programa Faça Acontecer, terá um brinde especial. Também um outro recadinho da Escola Câmara Criativa, aí a expedição fotográfica que está sendo organizada pela escola e que será o Festival Foto em Pauta, realizado lá em Tiradentes, Minas Gerais, no mês de março de 2020. Falta tempo, mas já estamos preparando aí essa excursão. Então quem tiver interesse é só entrar em contato com a Escola Câmara Criativa, estão aparecendo aí os contatos e também no nosso intervalo comercial, aí aparecem os contatos da Escola Câmara Criativa, a Luila e o Radi estão esperando aí então o contato de vocês. E a escola também segue aí com as matrículas abertas para o curso profissionalizante de fotografia. Agora sim, antes que elas se cansem mais ainda, estamos aqui com a presença de Ju e Laís, às 14h. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite, André. Obrigada. Dá essa oportunidade para nós. É isso aí. Estamos aí e vamos nos comportar. Você conhece nossos programas das 14h? Conheço. Ai, que bom. Já estive no programa, inclusive a Ju deu um WO nesse dia, né, Ju? Ai, meu carro estragou nesse dia, gente. Eu não queria que tivesse acontecido isso, né, André? Esse é o bom do programa de A2, né? Porque daí quando não pode, outro faz. Aqui é só 1h, então não tem como, né? Se falhou, falhou. Mas foi bem legal, adorei a participação, aí pude falar um pouquinho sobre análise comportamental com a Laís, me fez umas perguntas aí um tanto difíceis, desafiadoras, foi bem tranquilo. Aliás, eu tenho que fazer o meu análise comportamental, né? Porque eu ando meio em má comportamento nos últimos tempos. Tá precisando se analisar precisando me analisar um pouquinho, André. Tem que fazer essa análise comportamental, brincadeira. Espetacular. Meninas, eu quero saber então, e nós queremos saber um pouquinho aí sobre o programa às 14h, né? Eu já falei para a Laís e falo sempre para a Ju, sou fã de carteirinha desse programa, porque é aquele programa fantástico que à tarde, né, depois do almoço, a gente está em casa, liga a TV e várias informações bem bacanas, né? O nosso programa a gente tenta agradar, né? Esse é o objetivo, trazer informação. A gente fala bastante também para o público feminino, né? Os nossos temas, geralmente, a gente fala muito sobre maternidade romantizada, né, Laís? A gente fala da realidade como também a gente fala sobre relacionamento em si, tóxico, não tóxico, e a gente fala, é mais voltado para a mulher, né? Saúde, bem-estar, entretenimento, né?
tanto da mulher quanto do homem, da criança, mas é mais voltado mesmo para esse empoderamento feminino que a gente traz. Música. Tem música também, Música também, vários artistas da região já vieram aqui no nosso programa. A gente procura dar oportunidade para quem é daqui, né? Essa é a intenção. E nós temos muitos talentos aqui. Demais. Muita gente. Vocês se lembram, assim, de algum artista que se apresentou e que é reconhecido, assim, Eduardo nacionalmente? Costa. Eduardo Costa. Não, tem muita coisa bacana aqui na nossa região, é uma região muito rica de talentos. Já passou o Dan Costa, a Joana Castanheiro, o Nelson Viana. Cadu Duarte. Futuramente vamos trazer Cosmic Surfs também. A Manuela Balan também esteve aqui. O DJ Zabotti, que foi o primeiro a vir no nosso programa. Então, a gente dá oportunidade para quem é daqui, porque aqui nós temos muita gente boa mesmo, né? Sim. E que está aí brilhando e a gente traz para brilhar aqui no nosso programa. Tem que convidar a Patrícia Mel, então, que ela também é da região. Ela vai participar do programa Faça Acontecer. No final do ano, nós vamos fazer um especial musical, ela vai participar. Mas é uma ótima dica. Gente, manda seus currículos. Já manda teu contato. Manda pra cá. A gente está procurando. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês também, para que o nosso público possa conhecer. Vai demorar, André. Não tem problema, peraí. Eu achei que ela falou uma história muito cronômetro. triste. Não. Vou deixar a Laís começar, Laís. Eu nasci em Mafra, Planalto Norte Catarinense. Então, é uma cidade de interior. E eu sempre trabalhei muito com teatro. Hoje em dia eu trabalho com rádio, né? Eu sou locutora de rádio. E é uma coisa muito engraçada, porque eu nunca imaginei trabalhar com isso, né? Eu vim do teatro, assim como a Ju também, super apaixonada pelo teatro. E aí, um certo dia, estava eu lá, pagando minhas contas, meus boletos. E aí, abriu uma rádio comunitária na minha cidade e me chamaram para fazer comercial, né? Eu nunca tinha trabalhado com isso. Fui fazer um teste, gostaram tanto, me chamaram para fazer um programa. Olha aí como é que a gente começa. E aí eu comecei a trabalhar com rádio comunitária e tal, e aí eu comecei a imaginar que a minha vida precisava de um alcance maior, né? Na época eu fazia faculdade, ciências sociais. Tudo bom. Ciências sociais. Dá pra entender? Dá pra entender? Não, eu não sei onde eu ia, eu não sei pra onde eu ia. Agora, não sei pra onde eu ia com ciências sociais aí no meu currículo, mas tudo bem. Aí eu larguei tudo, abandonei, falei, não é isso, um beijo, tchau, filósofos. E aí eu fui para Florianópolis, né? E tentar a vida e conseguir trabalhar com rádio, que é a minha grande paixão, continuar ativa também no teatro. Enfim, mas tudo surgiu mesmo abandonando ciências sociais. Mas é um grande curso, né? Uma carreira sensacional no meio das políticas. Abre a cabeça. Não, falando sério agora, André. Sim. Parece que eu estou sendo sarcástica, mas não. É um curso muito bom, porque a gente aprende a ter um senso crítico, né? A pensar, né, por si e não por outros, como acontece muito, né, no senso comum. Sim, e quem quiser te escutar na rádio... Quem quer me escutar, é só ligar ali na Rádio Jovem Pan FM. Pode curtir pelo aplicativo também, aquela que já faz um merchazinho, né? Baixa no seu aplicativo, no seu smartphone. Cinema também, ela tem lá, aquela... E aí eu trabalho na rádio. Vai distribuir hoje também ingressos? Claro, gente, vamos aqui, ó. Aqui, ó, a galera da câmera e tal. Eu brinco porque eu sou ouvinte dela, né? Eu ouço ela, gente. Fazer o quê? Todos os dias. Não, eu ouço sim, todos os dias no carro. Ela tem que falar sim, porque senão a gente briga. Dá um problema, né? Mas eu faço, então, hoje em dia também estou no rádio e faço até a manhã toda, né? A programação da manhã toda. Show, muito legal. E Ju, você? Então, não sei, acho que a Laís também não sabe, eu comecei em rádio comunitária, comecei na cidade de Timbó, também trabalhava numa loja, tinha 20 anos, sabe? Que bom. Eu não sabia que você começou em rádio comunitária, olha só, interessante. Coisa que a gente não sabe uma da outra, tá né? Vendo? Tem que participar do programa Faça Acontecer para descobrir. Aí eu trabalhava numa loja de móveis, e aí um dia o gerente não foi trabalhar. Daí ele pediu para eu fazer um flash, ligar para a rádio e falar, hoje tem promoção dessa caneca, 2 por 25, e aproveite. E eu escrevi um texto gigante, assim, para não me atrapalhar. Era por telefone, Escritora, né? Escritora. Olha só, escrevi um texto gigante, tudo bonitinho. E me concentrei no texto e fui, né? Comecei, fui falando. E aí, eu acho que eu fiz bem feito, porque depois que eu acabei o flash, o rapaz me ligou da rádio e falou, olha, a gente gostou da sua voz, você não quer trabalhar com a gente, não? Vem aqui. Eu falei, meu Deus, como é que faz isso? Trabalhei em rádio. Por que as pessoas ficam chamando a gente assim, né? Do nada. Que doido, né? Essas pessoas meio loucas. Estranho. Aí eu fui, gravei um texto, daí ele foi me ajudando, me orientando. 2 meses depois eu já estava com um programa romântico. Comecei com Pérola de Coração. Pérola de Coração. Aquelas traduções em inglês. Exato. Ai, adoro, gente. Era um dos meus programas favoritos em rádio.
Sério, vou falar a verdade. Muito legal a noite. Eu começava às 9 e até meia-noite. Muito bacana, pérola de coração. Aí fiquei nessa rádio. Tinha interação do público? Tinha interação do público, sim. As pessoas mandavam recadinho amoroso, um pro outro, enfim. Eu ficava lá, né? No meio disso tudo. Mas foi legal, foi legal. Daí depois eu tive outra oportunidade na cidade de Blumenau. Comecei a trabalhar na Rede Guararema de Rádios, que hoje é Massa, né? Fui pra lá, daí lá eu já estava fazendo jornalismo. E aí depois eu vim pra Floripa, tive uma oportunidade de uma rádio daqui. E depois eu tô aqui agora, até aqui. Até hoje eu estou aqui. E também tem programa na rádio? Tem, eu estou trabalhando atualmente, pela manhã eu trabalho na TV Prime, né, como você sabe. Além do programa às 2 da tarde, eu faço parte do comercial da Premier TV. E eu trabalho agora de manhã e finais de semana na Massa FM. Na Massa? Na Massa FM. 97.7. Concorrentes, né? Concorrentes. Não sei que estamos fazendo aqui uma do lado da outra. Mas eu ouço ela. E ela te ouve? Sim, já escutei Você ela. escutou? Já escutei, sim, senhora. Tá bom. Que bom. Que bacana, meninas. E então agora mais especificamente sobre o programa às 2 da tarde. Como que surgiu o programa? E quando, né? Quem estava bêbado? Então, o programa, eu estava procurando uma TV para fazer um programa, né? Aí surgiu a TV Primer. E eu falei, eu não vou fazer um programa sozinha, preciso de alguém para fazer junto comigo. Eu já conhecia a Laís do teatro, a gente apresentou 2 peças de teatro juntas. E eu falei, a Laís, ela é legal, eu acho. Pode ser, Eu vou Vi. perguntar se ela Quem é aquela topa. menininha lá? Se ela é louca de topar. E eu falei com ela, e ela super topou. E a gente começou ano passado a organizar o programa. E esse ano a gente entrou no ar com o programa às 2 da tarde. E é um bebê ainda, a gente está trabalhando, né? A Ju sempre teve muita vontade de ser apresentadora, né? É um sonho dela que está se concretizando aos pouquinhos. E ela leva super jeito para isso. E por que não, né? É uma coisa que, para variar, eu nunca imaginei. Assim como tudo na minha vida acontece, como eu nunca imaginei. Mas a Ju sempre foi um sonho para ela e ela leva super jeito para isso. E tu também leva muito jeito pra isso, né? Isso que é mulher apoiando mulher, hein, gente? A gente tá junto, né? Sintonia. E aí, a gente tá aí agora com as 2 da tarde. Pra você que não assistiu ainda, fica aí o convite. Todo sábado às 2 da tarde, reprise nos domingos. E também fica as reprises, as outras edições do programa no site primertv.com.br. Aí temos uma playlist também, né, dos programas. Você pode conferir os antigos. Inclusive, nós temos a abertura, porque assim, o programa Faça Acontecer, nós temos pessoas aí, não só daqui da região, mas de vários lugares, né, assistindo. Então, nós temos a abertura do programa, acho que é bacana a gente ver, né, a abertura do programa às 2 da tarde, a gente pode acompanhar e as pessoas também vão identificar já a marca de vocês. Esse programa às 2 da Parece que tarde. eu me entrei agora no programa, parece que a gente tá lá, né? Vai começar tudo bem, seja bem-vindo esse ao programa às 2 da tarde. Que legal. Meninos, agora eu quero puxar um assunto sério, hein? Ah, meu Deus. A gente não consegue falar sério, não. Não consegue? Ah, então... Não, a Se gente virem fala nos assim. 30. Quando é pra falar, a gente fala. Jornalismo, como que vocês encaram no dia de hoje? Depende. Você quer dizer o curso? Ou você Não, quer dizer o que geral, vem a acontecendo profissão, mesmo na mídia? A profissão. Eu acho que cada profissão é sempre desafiadora. O jornalismo hoje em dia requer muito desafio, porque você pode acabar pendendo por um lado que não é o que você gostaria de ir. Às vezes você trabalhar com mídia, com exposição, com comunicação, você acaba tendo que mostrar coisas que não é exatamente o que você gostaria de falar, né? Ou às vezes não dá uma opinião que você gostaria de falar. Hoje em dia a gente tem que trabalhar muito com a imparcialidade e a gente não vê mais isso. Não vemos mais a imparcialidade no jornalismo e acaba prejudicando muito. De um certo lado é bom, porque a gente costuma ver mais a opinião dos outros, né? O senso crítico dos outros. E um certo lado é ruim, porque a gente acaba influenciando muita gente, que às vezes não tem conhecimento base do assunto e acaba indo por um lado que não era para ir. E Ju? Eu concordo com ela, né? Eu acho que jornalismo, eu sou jornalista, o nosso compromisso é com a verdade, né? Noticiar o fato em si. E uma pena que o jornalismo sempre foi assim, só noticia coisa ruim, né? Dá ênfase às coisas ruins. E eu acho que as coisas boas ficam meio que de lado, né? Eu sempre fui a favor de falar de coisas boas, de
de inspirar as outras pessoas, né, para o lado positivo. E hoje a gente só tem notícia ruim para passar porque as boas a gente deixa de lado, né? A gente seleciona as coisas ruins. E eu também tento ser o máximo imparcial, né, não julgar ninguém. Tipo, ser apolítica, não ter nenhuma religião, né? Não ter nenhum time de futebol. Embora que a imparcialidade é muito complicada, né? Porque tem a subjetividade, não tem como você ser. Eu vou contar a história da maneira como eu vi a história, ele já pede a imparcialidade, visão, que é a minha visão, né? Mas a gente tenta passar, informar. Eu acho que a função do jornalista em si é informar. No nosso programa aqui, às 14h, a gente traz profissionais de diversas áreas para informar. A gente provoca ele com perguntas, escolhemos um case, por exemplo, relacionamento tóxico. A gente traz uma terapeuta, uma pessoa que trabalha nesse assunto especialista para falar do relacionamento tóxico. A gente cita exemplos, então a gente tenta entrar nesse assunto e poder informar a pessoa que está do outro lado. Acho que a nossa função é deixar o nosso telespectador informado, para ele saber dos direitos. Porque hoje as pessoas, às vezes, elas têm preguiça de procurar as informações. Sim. E a gente entrega mais mastigado para As que ela informações já possa... vem mastigadas hoje em dia na palma da tua mão, né? O Exato. celular já você acorda, você já tem informações fragmentadas, às vezes erradas e trazidas em meios de comunicação. O WhatsApp é uma ferramenta hoje em dia que pode facilitar muito, mas também pode atrapalhar. São os famosos fake news que acontecem muito hoje em dia. E é um grande desafio para quem trabalha no jornalismo, na comunicação, tentar burlar ali o fake news e mostrar o que é verdade e o que não é, né? E as pessoas vão multiplicando isso, né? E vão multiplicando, exato. Mas bacana a presença de vocês aqui no programa já? Faça Acontecer. Acabou. Sim, A gente quer ficar não, um pouquinho. André. passa muito rápido. Então, porque vocês são pessoas que realmente fazem acontecer. Eu acho que a sintonia que existe até do programa de vocês com o nosso também é essa, de buscar justamente o lado positivo, inspirar as pessoas. E vocês são duas pessoas que inspiram muita gente, com certeza. Ai, que bom. Obrigada. Que bom. Tá bom? Sintam-se convidadas a virem aqui sempre. E uma palavrinha, uma mensagem final bem rápida ao nosso telespectador. Ai, meu Deus, não me falaram isso. Vou deixar Ai, pra André, vocês. só quem viveu sabe. Ai, eu posso falar fazer um convite? Pode, claro, com Fazer um certeza. convite para assistir o nosso programa às 14h, tá? Aproveitando o programa do André. E falar rapidinho que logo, logo, eu vou ter um livro aí publicado. Eu só estou juntando verba, tá? Porque você acha que é fácil? Não é fácil, não. O André, inclusive, é a pessoa responsável. Me deu a maior força. Obrigada, André. Foi a única pessoa que leu meu livro até hoje. Nem eu li o livro. Não, ninguém leu. Nem eu li. Legal. Não, é porque Legal, ele Ju. precisava Tá corrigir. marcado. Calma, é que ele precisava corrigir o livro. Tirar todos os erros Sim. de português, né, André? E aí agora a gente está trabalhando, juntando verba para poder publicar o livro em breve, vai estar pronto. Meu lado mais obscuro. Posso aproveitar rapidinho, então, fazer uma Pode. mensagem? Muito obrigada pelo convite, André. E como o programa é justamente para a gente mostrar que a gente tem que fazer acontecer, é legal a gente deixar essa mensagem de que eu e Ju, nós trabalhamos na mesma área, em ramos que poderia ser considerado de disputa. E deixa aqui a mensagem de que valorize as pessoas ao seu lado e vocês, mulheres, valorizem as mulheres e parem de achar que nós somos sempre concorrente uma das outras, né? E vamos se apoiar e que juntas a gente consegue, né, cada vez mais e mais longe. E quando a gente trabalha na mesma área e apoia o seu colega da mesma área, isso sim é que é apoiar alguém, né? Não adianta apoiar alguém que é totalmente de uma área diferente da sua. Isso aí qualquer um faz, né? Exatamente. Então, fica no caso. Fantástico, meninas. E voltarão aqui porque a Ju vai falar sobre o best-seller dela, futuramente. Em que breve. assim seja, Best-seller. né? Já retornaremos com o programa Faça Acontecer. Rosiméria Amorim apresenta o espaço Conexão e Gratidão. Agende seu horário. Fone 48 99942 8738.
o seu tempo de exposição? Tão importante quanto o tempo, talvez seja medir a luz de cada momento. Perceber a luz é um dom, porque é com ela que se escreve a vida. Basta deixar a luz entrar. Aos poucos, você percebe seu papel. E cada um de nós tem um papel diferente, uma sensibilidade diferente, mas o mesmo propósito. Não importa se uns estão mais avançados do que outros, até porque alguns nem começaram a expor o seu tempo ainda. O caminho é um só, de aprendizagem. Aprender a encarar desafios, a superar os medos, aprender que a felicidade é uma questão de foco e que, independente do tempo de exposição, a sua luz foi eternizada. Câmara Criativa, Escola de Fotografia. Já estamos de volta, o programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching é aqui também. E já arrumamos a bagunça aqui que as duas haviam deixado para receber aqui a nossa querida psicóloga Mariana França. Mariana, seja muito bem-vinda, porque nós vamos agora conversar sobre um assunto muito sério, que é saúde mental, né? Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de vir até o programa e poder falar também de um assunto que é extremamente importante para a sociedade e, de certa forma, sou extremamente apaixonada por essa área, e então agradeço. Nós que agradecemos, Mariana. Então, antes de entrarmos aí no tema da saúde mental, nós vamos falar um pouquinho também agora sobre o Setembro Amarelo, né, que estamos iniciando. Mariana, conta um pouquinho da sua trajetória, sua formação, onde você atua atualmente. Então, eu sou terapeuta sistêmica, minha formação clínica. Atualmente, eu também realizo formação em terapia cognitivo-comportamental. Atuo tanto na área clínica quanto na área institucional. Perfeito. E você trabalha em alguma instituição? Trabalho em um hospital psiquiátrico e no consultório, tanto com casais, individual e com famílias. Certo. Crianças também você atende? No momento eu não tenho mais atendido criança, acho que justamente pela demanda que acaba tendo e a dificuldade, não a dificuldade, mas o papel que acaba sendo exercido com o adulto acaba sendo um pouquinho diferente, e a criança precisa de um pouquinho de mais atenção, um pouquinho de mais sensibilidade. Então, estou indo para uma outra área da psicologia hoje. Mas iniciei a minha carreira trabalhando com crianças. Ah, iniciou trabalhando com crianças. Isso. Então, já passou por diferentes idades, isso. Mariana, antes nós estávamos conversando aqui, trocando uma ideia, e você comentou algo sobre o socioemocional, né? Que nós tivemos um programa aqui com a Luana Speck, nós tocamos o assunto do socioemocional. E aí você comentava alguma coisa, né? Isso, que é um dos pontos que eu tenho trabalhado não só em consultório, mas também com os colegas de profissão, o quanto que é importante a gente poder reconhecer as nossas emoções, a forma com que a gente expressa, o nosso padrão de comunicação. Hoje a gente está num momento social em que o sentir ele é muito naturalizado. A gente acaba não tendo o momento em que a gente possa expressar a nossa real emoção. A gente tem que estar sorrindo para as fotos nas redes sociais, a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente está feliz, e em que momento que a gente pode comunicar e de que forma que a gente pode comunicar assertivamente o que a gente está realmente sentindo, né? Então, é um processo, é um treinamento, é algo que vem da infância realmente, em que vai depender de ajuda ou de pedagogos, de psicólogos, para poder fazer esse processo ao longo da vida, né? E acaba auxiliando também no processo terapêutico, caso venha precisar em um dia. Aproveitando já esse gancho, Mariana, então o que é necessário assim, para que a gente possa ter o equilíbrio, a saúde mental? Existem aspectos, assim, algumas ferramentas que você possa indicar? Sim, hoje em dia a gente sempre busca por uma fórmula mágica ou busca por algum momento algo em que possa solucionar. Eu sempre trabalho que a gente precisa buscar qualidade de vida.
Então, quais são os eixos em que a gente está tendo hoje que a gente precisa estabelecer qualidade de vida, né? Seja nas nossas relações sociais, no nosso lazer, a espiritualidade, em que a gente considera não só a religião, mas também o que a gente acredita na vida, o que a gente deseja frente à vida, né? O olhar para o futuro. E também a nossa saúde. Não só a nossa saúde física, mas também a nossa saúde emocional. Então, quando a gente consegue equilibrar esses eixos e trazer esse processo de qualidade de vida, a gente consegue pensar num processo também de saúde mental, né? Certo. Mariana, ainda sobre esses aspectos, o que você diria que diferencia entre o bem-estar aí de uma pessoa conforme a sua idade, né? Quanto mais experiências de vida, mais tendência ela pode ter a cair numa depressão, ou isso não influencia, ou é o meio social quem vai influenciar? Eu sempre digo que assim, a gente sempre pensa no desenvolvimento de uma criança. Mas a gente também, inclusive numa família, a gente também tem esses desenvolvimentos e a gente tem etapas que a gente precisa cumprir. E dentro dessa etapa que a gente precisa cumprir, existem algumas exigências. É diferente a gente ser adolescente de a gente ser adulto. Então, essas exigências que vão vindo ao longo da vida é que fazem dificultar ou a gente desencadear algum transtorno psicológico. São os momentos estressores que acabam fazendo isso. Então, quando a gente tem qualidade de vida ou quando a gente tem uma rede de apoio para auxiliar nesse processo, acaba auxiliando e fortalecendo a pessoa a superar esse momento de dificuldade. Então, quando a gente consegue ter aquela base que eu mencionei anteriormente bem estruturada, a tendência é que ela vá superar esse processo com maior facilidade. E caso esteja percebendo que existe a dificuldade, buscar um profissional que auxilie a identificar quais são os gatilhos que estão dificultando esse processo para ela. Nós sabemos que atualmente a nossa vida é muito corrida, mas porque nós também, né, nos permitimos aí a enchermos de coisas, né? Então nós vemos aí crianças, já comentei em outro programa até inclusive sobre isso, que nós vemos as crianças hoje recheadas, né, de atividades, porque além do colégio elas têm contraturno, elas têm aula de idiomas, elas têm ginástica, elas têm 1001 atividades e isso vai chegar um momento em que realmente vai estourar por algum lado, né? E isso é algo que as crianças hoje estão seguindo o que nós adultos já fazemos, né? Nós tendemos a ocupar muito o nosso tempo e não ter mais qualidade no tempo em que a gente tem de descanso. A exigência individual, ela está cada vez maior. Então, essa exigência que vem não só para a felicidade, mas também vem com a ocupação desse nosso tempo. E acaba voltando até para a própria entrevista anterior, de a gente ter que ter notícias mais fragmentadas, de a gente poder olhar para questões que sejam mais rápidas, mais aceleradas, para que a gente possa seguir o nosso dia a dia, mas acaba perdendo um pouco de qualidade. Como que está o nosso sono, como que está a nossa qualidade do nosso dia a dia, em que momentos que a gente pode sentar e conversar com um amigo, em que momentos a gente se torna presente realmente nos espaços, né? A nossa tendência é ir acelerando o nosso ritmo e realmente diminuir esse contato com as pessoas. E esse ponto também é importante a gente poder prestar atenção, porque nós somos seres sociais, né? O ser social é o que nos difere dos animais. Então, é nessas interações, são nessas relações que a gente também aprende a enfrentar algumas dificuldades que exige, como eu mencionei anteriormente, que na adolescência é diferente da vida adulta. É através do encontro, das conversas, e com o WhatsApp, com Instagram, a gente acaba perdendo esse contato. A gente acaba perdendo os momentos e os espaços que a gente tem de compartilhamento com as outras pessoas. E muitas vezes, inclusive, eu conheço várias pessoas, não vou dizer que eu também já não fiz isso, porque às vezes a gente acaba cometendo esse deslize, né? De você estar com uma pessoa ou com um grupo e de repente você está dando mais importância para as redes sociais do que o estar com as pessoas ali, né? E essa presença física, esse contato, essa troca de experiência que é importante, né? Como você dizia anteriormente, verdade? Sim, não é à toa que a gente está tentando entrar num novo movimento, né, na internet, seja retirando os likes no próprio Instagram, mas
ainda a questão visual, a questão de interatividade virtual, ela está sendo um pouco mais, como é que eu poderia dizer, valorizada do que as próprias relações pessoais no nosso dia a dia. E eu fico pensando muitas vezes até que ponto essas relações a gente consegue mostrar e trazer efetividade nas nossas emoções e nas nossas conexões, né? Quando a gente está na internet, a gente não fala dos momentos difíceis que a gente está passando, a gente não fala dos dilemas que a gente está tendo no nosso dia a dia, dos conflitos internos que a gente tem. Então, acaba perdendo as nossas relações sociais e falar apenas da nossa felicidade. E muitas vezes a gente precisa falar dessas nossas outras emoções, né? Que não é só a alegria que existe. Exatamente. Trabalhar as emoções, né? Justamente. Bom, Mariana, conta um pouquinho. Nós sabemos que a psicologia ela vai por diversas áreas, né? Ou diferentes caminhos, melhor especificando isso, né? Qual é o caminho que você aí tomou e conta um pouquinho também como que funciona a parte sistêmica que você trabalha. A minha abordagem, ela trabalha um pouquinho de querer conhecer não só o sujeito, mas tudo que está em volta desse sujeito, né? A relação que ele estabelece com cada pessoa, a relação que ele estabelece com o meio. E querendo ou não, nós temos muitas influências. Eu não posso pensar que naquele momento eu estou deprimida porque eu sou depressivo pelos meus aspectos internos, mas também das relações que eu estabeleço com os meus colegas, com o meu trabalho, com a minha família, com a sociedade como um todo. Então, a gente tende a trazer uma amplificação do fenômeno, né? Uma amplificação do que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Em alguns momentos, até na intervenção, costumo trazer outras pessoas da família, poder encontrar e conhecer a pessoa para além do que ela está sentindo, para além da queixa dela. Porque por mais que ela esteja deprimida naquele momento, ela tem outras coisas, ela tem outros olhares. E o que está por trás dessa depressão, né? Que bacana. E quando a família é convidada, geralmente a família aceita, participa, até o próprio paciente também. Como que é esse momento? Como a gente vem de um momento de individualidade, né, em que as pessoas estão cada vez mais individuais, buscando essa cisão, inclusive com a família em alguns momentos, num primeiro momento vem uma resistência, né, de querer, mas será que eu vou ter que falar algum segredo? Será que eu vou ter que falar? Mas quando a gente fala, não, é um processo em que é para te conhecer, conhecer os outros, eles conseguem aparecer. E a família muitas vezes tem dificuldade, inclusive, de olhar e falar para além também do problema, de olhar as qualidades, de olhar outras coisas além da queixa do paciente. E depois a sessão acaba sendo um momento bem gratificante e interessante de ambos, né? Acaba sendo um processo diferente. Que legal. As pessoas se surpreendem aí quando chegam ao consultório, porque tem aquele velho tabu, né? Quem vai ao psicólogo é porque é louco. Como que é isso? Ainda tem essa questão. Eu sempre brinco com os pacientes que uma das coisas que a gente tem que fazer é sempre pensar na relação, na troca, que aquele momento é o momento em que a gente tem que ter sinceridade, poder conversar, e é na relação terapêutica que a gente aprende muitos processos, né? E por conta dessa dificuldade que a gente tem social de ser sincero com o outro, que a própria psicologia acaba sendo um tabu em alguns momentos. E falar de si, não só das nossas coisas boas, mas olhar as nossas dificuldades, olhar as nossas, enfim, as nossas, como é que eu poderia dizer, os nossos defeitos realmente, acaba sendo muito difícil. Então, a resistência acaba vindo porque a gente precisa implicar em novos recursos. Mas quando as pessoas superam essas dificuldades, é difícil quem diga que não iria, que vai sair da terapia ou que não voltaria mais. Que bacana, Mariana. Nós vamos continuar então com esse assunto e vamos falar um pouquinho aí sobre o Setembro Amarelo também, logo após o intervalo, e você não saia daí, já voltaremos.
Quando foi a última vez que você pôs a cabeça no travesseiro sem se preocupar com os salários, empréstimos ou com falta de tempo? Já que nada funciona sem a sua presença na empresa. Milhares de negócios fracassam porque muitos empresários não percebem o óbvio. Não é preciso reinventar a roda. As mais bem-sucedidas empresas do mundo seguem uma fórmula e a Line Coaching tem a expertise e a metodologia para aplicá-la em seu negócio. Nossa estratégia o ajudará a criar uma previsão financeira para o ano, compará-la aos seus resultados reais e mostrar-lhe que medidas você pode tomar para melhorar sua vida financeira. Vamos lhe ajudar a aumentar a produtividade de sua equipe e criar um modelo de negócio que funcione como uma franquia. Tudo com o apoio e a supervisão de um coach certificado, que levará as melhores soluções para o seu negócio em apenas 3 meses. E com garantia de risco zero. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa trabalhar para você. Qual é o seu tempo de exposição? Tão importante quanto o tempo, talvez seja medir a luz de cada momento. Perceber a luz é um dom, porque é com ela que se escreve a vida. Basta deixar a luz entrar. Aos poucos, você percebe seu papel. E cada um de nós tem um papel diferente, uma sensibilidade diferente, mas o mesmo propósito. Não importa se uns estão mais avançados do que outros, até porque alguns nem começaram a expor o seu tempo ainda. O caminho é um só, de aprendizagem. Aprender a encarar desafios, a superar os medos, aprender que a felicidade é uma questão de foco e que, independente do tempo de exposição, a sua luz foi eternizada. Câmara Criativa, Escola de Fotografia. Já estamos de volta com o programa Faça Acontecer. No início do programa eu me esqueci de anunciar o quadro Resenha Literária, mas hoje nós temos e ficou agora para o último bloco. E no Resenha Literária de hoje nós temos a escritora Isa Saraiva. Meu nome é Isa Saraiva e desde 2004 eu venho divulgando a coletânea Semeando, onde quer que eu esteja. Praias, parques, restaurantes. E foi a partir dessa divulgação que comecei a receber convite para falar sobre o assunto. Escolas, empresas e grupos dos mais diversos. Esse assunto é civilidade, uma tentativa singela de resgate de valores. E com lembretes de gentileza, respeito e educação, para que possamos ser exemplo para fazer nosso mundo um pouquinho mais agradável e pacífico. E são apenas lembretes, né? Situações do dia a dia, de domínio público, que de tão simples, às vezes são ignorados. A primeira parte dele é cuidado para com o próximo, em boas maneiras e educação doméstica. E a segunda parte, cuidados com nós mesmos, que também merecemos, em higiene e saúde e crescimento pessoal. Embora esse livro esteja à venda, eu não quero depender disso para que esse assunto se espalhe pelo mundo. Por isso eu coloquei ele inteirinho no Facebook, na página Projeto Semeando e no Instagram também. A ideia é que esse assunto se espalhe, que vire moda,
e a gente possa viver num mundo um pouquinho melhor. Eu convido vocês a lerem e compartilharem, tá? Porque o mundo depende de nós, depende de mim e depende de você, para se tornar um pouquinho mais pacífico e feliz. Isa Saraiva, um grande abraço. Ela que com a sua simplicidade já conquistou aí mais de 20 mil leitores, porque já foram mais de 20 mil exemplares vendidos, aí várias edições. Eu já li o livro dela também, é muito interessante. São pontos tão sutis, ali pequenos, por exemplo, o simples fato de poder cumprimentar alguém e tirar o óculos escuro para poder ter o olho no olho, faz toda a diferença. O que você achou disso, Mariana? Maravilhoso. Como eu falei anteriormente, acredito que uma das grandes diferenças que tem, e eu acho que é o cargo-chefe da psicologia, é realmente esse contato. Quando a gente acaba tendo contato, o vínculo é algo que aproxima, é algo que realmente faz diferença não só para a gente, mas também para o outro, né? A gente acaba conseguindo ser sincero, a gente consegue expressar as nossas emoções, a gente consegue estar aberto. Fantástico. O livro da Isa Saraiva, eu falo Dona Isa, ela já me pediu várias vezes, não me chame de Dona, é só Isa Saraiva. Ele chama atenção a pontos assim que parece ser tão simples, mas que a gente vai deixando no dia a dia e que vale a pena sempre trazer aí de volta, refrescar a memória, né? Mariana, estamos então aí no mês de prevenção ao suicídio e aí nós vamos falar então um pouquinho sobre queremos estar sempre alegres, né? E o nosso caminho sempre é a busca pela felicidade, né? Então eu sempre falo para as pessoas, quem é plenamente feliz, se eu estiver errado, me corrija, para ela dar um beliscão nela para ver se ela está viva, né? Porque aquele que está plenamente feliz já cumpriu a sua missão de vida. Sim. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. O que pode levar uma pessoa ao processo de entristecimento? A gente hoje, né, pelo Setembro Amarelo, ele é um mês em que foi criado pelo Ministério da Saúde para a gente poder dar atenção realmente à saúde mental e trazer a prevenção ao suicídio, justamente por ser um problema social e algo em que a gente precisa dar atenção, né? Como a gente tinha mencionado anteriormente, a exigência para essa felicidade, a exigência para que a gente esteja bem todos os dias, o contato com o que a gente chamaria, entre aspas, de emoções positivas, ele acaba sendo exigido isso o tempo inteiro, de a gente se superar, de a gente ter grandes momentos, e a gente acaba deixando de lado algumas outras emoções. Mas eu sempre brinco que a gente tem pelo menos 5 emoções básicas. Mas por que a gente se apega só à alegria? Se cada uma tem uma função, cada uma tem um porquê e cada um tem um momento diferente na nossa vida, né? Se a gente puder olhar para... A gente tem a alegria, a gente tem a raiva, a gente tem o medo, a gente tem o nojo, a gente também tem a tristeza. E por que a gente foge dela? Por que a gente tenta não olhar para ela? O que ela traz que a gente acaba se afastando? Cada emoção, ela vai poder trazer para a gente algum momento e algum sinal de alerta para aquele momento de vida que a gente está tendo. E a gente parar e olhar acaba sendo um pouquinho difícil. Se permitir parar e olhar também, né? E assim, a pessoa também que está vivendo um momento alegre, não achar que isso também está errado, né? Justamente. Porque tem muitas pessoas que falam, mas fulano está sempre alegre, né? Mas isso também faz parte da personalidade da pessoa e o modo com o qual a pessoa vê a vida também, né? Sim, e claro que quando a gente tem mais qualidade de vida, quando a gente encontra sentido no que a gente está fazendo, quando a gente consegue se conectar com o nosso dia a dia, a gente tende a ter momentos mais alegres, né? Mas como eu mencionei anteriormente, estar alegre todo momento também traz um sinalzinho de alerta. Traz para a gente pensar o porquê que só essa emoção está aparecendo, né? Sendo que outras emoções em alguns momentos podem e precisam também aparecer. Eu sempre trago no consultório em que a tristeza ela é uma das emoções em que ela faz com que a gente se conecte. Ela traz uma conexão com os nossos valores, ela traz uma conexão com o que a gente quer para o nosso mundo interno. E por isso que em alguns momentos acaba sendo tão difícil para as pessoas conseguirem permanecer nela.
Porque traz a sensação, muitas vezes, de vazio, a sensação de que eu não vou dar conta de encontrar essa emoção, porque ela também precisa de uma mudança. E para que aconteça a mudança, a gente precisa que a raiva apareça. Mas aí quando eu sempre digo que a raiva ela precisa aparecer para que tenha uma mudança, as pessoas normalmente se assustam. Vem o susto porque, nossa, mas a raiva, logo a raiva, mas vem a forma com que a gente vai utilizar ela, de que forma que a gente vai canalizar para realmente proporcionar um processo de mudança. Mas esse processo e esse olhar, ele não é tão simples, porque a gente precisa estar atento em qual é o momento de vida em que a gente está, o que está acontecendo na minha vida individual, no meu momento de família, no meu momento enquanto profissional, no meu momento enquanto sociedade, para eu poder olhar de que forma eu posso intervir, para ver se não é o meu padrão de autoexigência que está grande naquele momento. Porque também vem um outro lado social desse momento na vida adulta em que eu preciso dar conta de todas as coisas. E quando vem esse momento de padrão de autoexigência que eu, enquanto mulher, tenho que dar conta de um filho pequeno, tenho que dar conta da casa, tenho que ser uma boa profissional, tenho que estar sempre alegre e ainda tenho que dar conta da casa, é tanto tenho que eu acabo me afastando e me desconectando com os meus valores. E eu tenho... Novamente eu falando tenho que, né? E eu tenho que, além de tudo, estar feliz, eu tenho que estar bonita. E pera lá, onde que tá as coisas que eu gosto? Onde que estão as coisas que fazem os meus olhos brilharem? Os momentos de lazer que eu tenho. E esse momento em que as pessoas começam a se desvincular desses pontos e seguir sempre essas exigências sociais, acabam trazendo esse processo de entristecimento, esse processo em que, inclusive, pode vir a trazer para um transtorno psicológico e, muitas vezes, de levar a pessoa a trazer esses pensamentos de morte. Super-homem, mulher maravilha, homem não chora. Justamente, São justamente. todas frases que nós escutamos muito por aí, né? E as pessoas hoje querem viver de um modo como se superassem tudo sem trabalhar, né? Esses sentimentos e emoções, né? E quando eu olho para as redes sociais, eu ainda me exijo e exijo que o outro, que eu tenha que ter habilidades que o outro tem. Então, mas espera lá, eu tenho que aceitar as minhas características. Eu posso gostar muito de me comunicar com as pessoas, mas eu não sou uma comunicadora. Eu tenho que aceitar que eu também tenho alguns limites, mas em outras áreas da minha vida eu tenho habilidades e eu posso crescer com elas. E de que forma que a gente está olhando também para as nossas qualidades? Quando a gente traz esse padrão de autoexigência, a gente não reconhece as nossas qualidades. A gente fica preso somente nos nossos limites e nas nossas dificuldades em busca de se superar, né? Até mesmo pensando em atividades físicas, a gente não faz atividade física mais pela saúde, eu tenho que ser atleta. Exatamente. Eu tenho que fazer uma corrida. Eu não posso caminhar 30 minutos diariamente para eu poder ter qualidade de vida. Então, essa exigência e esse padrão de pensar vai trazendo esses processos, inclusive em alguns momentos de poder trazer uma retração social. E sempre naquela história de bater metas. É claro que a gente sempre quer se superar, né? Mas às vezes os limites são altíssimos, né? E aí quando a pessoa acaba adoecendo, como você bem já disse, né? Até aproveitando agora as redes sociais, Mariana, você comentou algo, e eu tenho um colega, até inclusive, ele desapareceu do Instagram faz algum tempo e depois, entrando em contato com ele, ele comentou o porquê do sumiço, né? Ele falou que ele não aguentava mais ver fotos de tantas pessoas alegres, felizes, todos fisicamente bem, e ele não estava nesse processo. Existem muitas pessoas que hoje se espelham assim, né? Sim, sim. Está sendo costumeiro nas nossas relações pessoais, seja no dia a dia, também nas relações profissionais, a gente acaba vendo um pouquinho disso, pela exigência desse alto padrão da rede social e por não se sentir encaixado. E quando a gente pensa nesse processo de entristecimento, de adoecimento dentro da saúde mental, a retração social ela é um dos primeiros sintomas que a gente tem que estar atento. Hoje em dia a gente consegue perceber mais pelas redes sociais que a interatividade acaba sendo um pouquinho menor, o que antigamente a gente percebia que as pessoas não tinham essa interação social,
no dia a dia, né? No coletivo. Então, eu ligava para o colega e pedia assim, vamos sair para fazer alguma coisa? A pessoa negava o convite. Mas hoje, por a gente ter essa interação muito mais pelas redes sociais, a gente acaba perdendo esse contato pelas pessoas. E vale a gente também estar atento a isso, porque acaba sendo podendo ser um sintoma. A gente poder olhar para essa pessoa, tentar entender o que estava acontecendo naquele momento com esse colega, com aquela pessoa, para poder fornecer ou um auxílio, ou poder realmente indicar um profissional naquele momento. Mas como eu mencionei no bloco anterior, a perda dessa conexão que a gente tem com as pessoas faz com que a gente, inclusive, perca o timing ou perca o momento de poder intervir com algum colega. Sim. E, Mariana, o ideal é a pessoa realizar e procurar um profissional só no momento de desespero, ou realmente a pessoa ter aquela prática, né, de ter o seu psicólogo, de ter o seu terapeuta. O que você indica? Pensando no autoconhecimento, é sempre interessante poder desenvolver a nossa potencialidade, né? E quando a gente olha para a nossa potencialidade, até que ponto a gente se conhece? Até que ponto a gente conhece os nossos limites, a gente reconhece as nossas potencialidades, e é nesse momento, e é na psicoterapia, que a gente acaba conseguindo a olhar para a gente e a olhar em volta também, né? Ver que em alguns momentos, aquele momento que eu estou passando, aquela situação que está acontecendo comigo, é algo que não é só comigo. É algo que é com as outras pessoas também, que é natural, seja da fase do desenvolvimento que a pessoa está passando, da fase de vida que ela está passando. E é sempre interessante que não seja em um momento de crise. Exato. Porque quando a gente está num momento de crise, a gente tem mais dificuldade de acessar os processos subjetivos. Mas como a gente está num momento de imediatismo, infelizmente as pessoas acabam buscando a gente nos momentos de crise, e assim que acaba tendo os primeiros sinais de melhora, ela acaba abandonando o tratamento. Certo. Autoconhecimento é tudo, né? Justamente. Mariana, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero agradecer a sua presença aqui. Acredito que foi muito esclarecedora. E sinta-se convidada a vir sempre ao nosso programa, a trazer aí mais, não só informações, mas também nós procuramos esse lado formativo, né? Então, acredito que várias informações de forma formativa que você trouxe nos engrandeceu muito. Imagina, eu que agradeço o convite e de poder falar um pouquinho de saúde mental, né? Excelente, e que nós possamos aí colocar em prática essas palavras, agora justamente de modo especial, no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, quero agradecer a presença de cada um de vocês aí que nos acompanhou no programa Faça Acontecer, e quero agradecer de modo especial, como sempre, ao Sebastião da Cruz, nosso grande artista lá de Santo Amaro da Imperatriz, ele quem pinta essas telas que compõem o nosso cenário, as telas que fazem parte aí de Santo Amaro Antiga, esse acervo que está lá em exposição em Santo Amaro da Imperatriz. Quem tiver interesse é só entrar em contato aí com a nossa produção, e nós passamos também o contato do Sebastião para que você possa visitar todos os quadros que compõem aí essa exposição. Um forte abraço, nos vemos na próxima semana com mais formação. Tchau!
Quando foi a última vez que você pôs a cabeça no travesseiro sem se preocupar com salários, empréstimos ou com falta de tempo? Já que nada funciona sem a sua presença na empresa. Milhares de negócios fracassam porque muitos empresários não percebem o óbvio. Não é preciso reinventar a roda. As mais bem-sucedidas empresas do mundo seguem uma fórmula e a Line Coaching tem a expertise e a metodologia para aplicá-la em seu negócio. Nossa estratégia o ajudará a criar uma previsão financeira para o ano, compará-la aos seus resultados reais e mostrar-lhe que medidas você pode tomar para melhorar sua vida financeira. Vamos lhe ajudar a aumentar a produtividade de sua equipe e criar um modelo de negócio que funcione como uma franquia. Tudo com o apoio e a supervisão de um coach certificado, que levará as melhores soluções para o seu negócio em apenas 3 meses. E com garantia de risco zero. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa trabalhar para você. Qual é o seu tempo de exposição? Tão importante quanto o tempo, talvez seja medir a luz de cada momento. Perceber a luz é um dom, porque é com ela que se escreve a vida. Basta deixar a luz entrar. Aos poucos, você percebe seu papel. E cada um de nós tem um papel diferente, uma sensibilidade diferente, mas o mesmo propósito. Não importa se uns estão mais avançados do que outros, até porque alguns nem começaram a expor o seu tempo ainda. O caminho é um só, de aprendizagem. Aprender a encarar desafios, a superar os medos, aprender que a felicidade é uma questão de foco e que, independente do tempo de exposição, a sua luz foi eternizada. Câmara Criativa, Escola de Fotografia. Quer assistir a